Alô pessoal, tranquilito no mais? Neste vídeo vou apresentar a segunda parte de um artigo científico publicado em 2022 sobre uma pesquisa realizada no Brasil. Nesta segunda parte, o experimento foi conduzido a campo, quando foram testados fertilizantes com enxofre nas formas químicas de sulfato e elementar, que estão no mercado brasileiro. Conheça os resultados. Pessoal, então a gente vai continuar para a segunda parte do artigo já apresentada a primeira parte na semana passada, que trata de uma comparação de várias fontes de enxofre para soja e latossolo no Brasil. Essa segunda parte é feita a campo. Portanto, é muito interessante porque essas fontes, esses fertilizantes que a gente está falando, são fertilizantes que estão no mercado brasileiro são disponíveis para o produtor rural adquirir. Então, há uma importância prática muito grande nessa informação. Uma outra informação importante que eu quero dar a vocês é que no primeiro vídeo eu fiz uma pequena revisão sobre o enxofre na fórmula elementar, que é muito importante para você entender esse artigo que eu vou apresentar aqui. Então, eu vou deixar aqui em cima um card para você clicar nele se você não tiver visto. Clica nele que você vai voltar para a semana passada e lá você tem uma revisão logo no início do vídeo sobre esse assunto para entender bem a questão do enxofre elementar como fonte de nutriente para a planta. Bem, a gente já comentou que esse trabalho foi publicado na Agronomy Journal, comparing various sulfur sources for soybean grown on an acid oxysoil in Brazil. E esse artigo foi produzido e publicado pelos autores da pesquisa, que são Eros Francisco, Norman Sheehan, Fábio Ono, Maria Mercedes Gerhardt e Antônio Padacruz. Aos dois eu volto a agradecer pela interação que a gente teve sobre o artigo, dúvidas sobre a fotografia já postada no vídeo anterior. E aqui está a citação desse artigo, e aqui está o link, quem quiser acessar o artigo para mais detalhes, porque essa é uma apresentação bastante geral sobre esse trabalho, mas quem quiser mais detalhes pode ou fazer uma cópia desse link, ou eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês clicarem e acessarem o artigo diretamente. Uma coisa importante, no vídeo anterior eu já comentei, foi sobre uma parte do trabalho em casos de vegetação, e nesse vídeo é sobre a campo. Eu reforço a ideia de quem quiser entender um pouco mais de enxofre elementar, para entender esse artigo, tem uma pequena revisão no vídeo anterior, que inclusive já deixei o card, né, no início desse vídeo. Então, pessoal, é muito importante a gente considerar que essa pesquisa a campo foi feita no latossolo, em Itiquira, no Mato Grosso, com fertilizantes importantes do nosso mercado. E também é muito interessante que ele foi realizado a campo, e esse experimento foi implantado em 2019, foi colhido em 2020, implantado em 2020 e colhido em 2021. Portanto, são duas safras, dois cultivos de soja, que nos dá muita consistência dos resultados que nós vamos ver. Um detalhe, né? Todos os nutrientes foram nivelados, quer dizer, a única variável do trabalho é enxofre. Tem uns detalhezinhos que eu já vou explicar mais adiante,
mas é importante vocês entenderem que, principalmente fósforo e potássio, foram nivelados, balanceados, para que o macronutriente enxofre fosse a única variável para a gente observar o comportamento dessas fontes. Tem os detalhes sobre nitrogênio que nós vamos falar também mais para frente. Então, foram feitas colheitas dos grãos, medida a produtividade, e o enxofre absorvido no grão, né, o enxofre presente no grão também foi medido, e depois foi feito a estatística, para a gente conseguir separar os efeitos e entender os trabalhos. É importante a gente ver também o pH do solo foi corrigido para 6,5, não é? O enxofre, essa informação é fundamental para o entendimento, por isso que eu coloquei em amarelo. O enxofre foi aplicado a melhor. O enxofre detectado na análise de solo foi de 9 miligramas por quilo de solo, o que significa que ele não é alto, mas ele não está muito baixo, está em médio para alto. Normalmente consideramos, na maior parte das tabelas no Brasil, que 10 miligramas de enxofre já é o suficiente. Então, ele está num limite de alto, de médio a alto, mas eu acho que é muito interessante que foi feito, porque o experimento houve resposta em enxofre, não é? Bem, a saturação de base 73% e a argila, o teor de argila, né, 265 gramas por quilograma de solo. Não é um solo que é um solo médio, não muito argiloso, e bastante comum na região de Cerrados também. Nesse slide, vocês também podem ver as fontes utilizadas no experimento, os fertilizantes utilizados no experimento que eu estou apresentando. Então, nós temos sulfato de amônio, que tem 24% de S, 100% na forma de sulfato, gesso com 15%, 100% na forma de sulfato, e aí temos o enxofre com bentonita, que é 90%, não é? Apenas sendo na forma elementar. O super simples, que vocês vão ver nos resultados, está como SSP, que é a tradução que é a abreviatura em inglês, com 12% de sulfato, e aqui o MAP cogranulado, com 7,5, dá 15 no total, mas 7,5 na forma elementar e 7,5 na forma de sulfato. Bem, agora a gente vai para os tratamentos, não é? E aqui, então, nós temos duas testemunhas, as duas sem enxofre. Os autores do trabalho se preocuparam com a questão de também porque na região é muito comum, aliás, no Brasil inteiro, é muito comum adicionar nitrogênio à soja. Então, nessa área, foi aplicado, embora essas testemunhas aqui sem S, eles aplicaram 15 quilos de nitrogênio e 42 quilos de nitrogênio. Então, vocês vão ver que alguns tratamentos têm 42 quilos, alguns têm 15. Esse tratamento com MAP granulado tem 26 quilos de nitrogênio e tem um tratamento com 0. Não é? Isso era para ver se havia alguma resposta ao nitrogênio naquelas condições. Então, duas testemunhas com 2 doses de nitrogênio, mais as testemunhas sem enxofre. E aí nós temos sulfato de amônio aplicado apenas no plantio uma vez. Esse, então, voltando, né, a dose é fixa de 30 kg por enxofre. As doses de eu já expliquei para vocês, era para simular alguma possível resposta a nitrogênio. E tivemos o sulfato de amônio uma vez na dose de 42 de N, e é 100% enxofre na forma de sulfato. Sulfato de amônio em 2 vezes, né? Com 42 também. Aqui os autores quiseram separar o efeito da aplicação em 2 vezes sulfato de amônio. A primeira vez e a primeira parte dessas duas foram
quando foram no plantio, e a segunda vez, não é, se dividiu essa dose de 42 em 2 vezes, foi no R1 da soja. Então, nós temos também o gesso agrícola com 100% de enxofre na forma de sulfato. Temos, além do gesso agrícola com 15 de N, nós temos outra fonte de enxofre, que é o superfosfato simples, que tem 100% na forma de sulfato, que na verdade, dentro do super simples também é um enxofre, um enxofre na forma de sulfato, prontamente disponível. E ele também tem gesso, então é uma comparação aqui muito interessante do 15 de N com 0 de N. E temos enxofre elementar com bentonita, que se adicionou 15 nitrogênio, com 100% de enxofre na forma elementar. E, por fim, temos o MAP cogranulado, que tem 50% na forma de sulfato e 50% na forma elementar, com uma dose de 26 kg de nitrogênio, uma vez só no plantio. A única dose de nitrogênio que foi dividida foi essa aqui do sulfato de amônio, com 42 kg de nitrogênio. Os fertilizantes todos foram aplicados a lanço sem incorporação, como tem sido uma prática comum na nossa agricultura. Nos 2 cultivos, as fertilizações foram repetidas, então, na hora exatamente, né, os mesmos tratamentos com todas as fertilizações repetidas. No primeiro cultivo, a primeira fertilização, no segundo cultivo, uma segunda fertilização. E tinha 4 repetições. Bem, então vamos aos resultados e discussões. O que nós temos aqui? Não é? Primeiro, nós temos aqui a fonte do enxofre. Então, temos aqui o controle, ou a testemunha. Aqui é o amônio sulfate, sulfato de amônio em português, uma vez, sulfato de amônio 2 vezes. Aqui o gesso agrícola, fosfogesso, gesso agrícola. Aqui o enxofre elementar mais bentonita, que também no Brasil é muito chamado de enxofre pastilhado. Nós temos aqui o superfosfato simples e aqui o MAP, sendo que 50% do seu enxofre é oriundo do sulfato de amônio, e aí está na forma de sulfato 50%, e 50% na forma elementar. Aqui nós temos a total fonte de nitrogênio aplicado para o tratamento, como já foi explicado. Aqui nós temos o primeiro cultivo, a produtividade e a absorção de enxofre nos grânulos por quilo por hectare. E, igualmente, no segundo cultivo, o rendimento de grãos e a absorção por grãos do enxofre. Então, vamos dar uma analisada aqui, como os autores analisaram essa tabela. Primeiro, que é importante, né? Vocês podem notar que houve resposta significativa a enxofre. Aqui nós temos, não é? B e B, estatisticamente, há uma diferença. Para esses valores aqui, que o valor máximo se atingiu de rendimento foi 3,876 quilos por hectare, 3.876 quilos por hectare de soja, não é? Foi o valor máximo, mas estatisticamente são iguais. E aqui também há uma estatística que mostra que esses valores todos com A são, a gente pode encontrar os similares e que se diferenciam da testemunha, o que mostra que houve resposta clara para o elemento enxofre. E isso é muito importante. Porém, há uma fonte aqui que tem B também, não é? E esse B, a fonte é enxofre elementar com bentonita, ou enxofre pastilhado. Portanto, colocar ele ou não, não houve diferença e foi bastante
ineficiente esse fertilizante. Portanto, houve resposta e houve diferenças entre fontes. Todas as fontes, tanto o sulfato de amônio como o gesso super simples e o MAP, com sulfato de amônio e enxofre elementar, foram as melhores, né, que se destacaram por ter as porosidades mais altas, e o enxofre bentonita foi similar à testemunha, sem S. Agora vamos ver, nesse ano de 2019 e 2020, a absorção dos grãos de enxofre pelos grãos. Como vocês podem ver, CC, nós temos aqui, né? E, de novo, o enxofre pastilhado foi igual a testemunha, mostrando que também foi bastante ineficiente esse fertilizante. Podemos observar que também houve diferença estatística entre o que foi absorvido pelos grãos. Quando o sulfato de amônio foi aplicado apenas uma vez, nós temos aqui como B para o gesso, B para o super simples e B para o MAP com cogranulado com enxofre. Então, nós vemos aqui que nós temos uma diferença interessante, segundo os autores, possivelmente foi a primeira vez observada, que a diferença seria algumas hipóteses prováveis, é que o enxofre, na forma de sulfato, número 1, houve chuvas intensas nesse cultivo e que haveria perdas por lixiviação de sulfato, e então, se você aplicou em 2 vezes, houve maior aproveitamento do sulfato e a planta teve uma resposta diferente e significativa para a absorção. A segunda possível resposta é que em estágio R5, a fixação biológica do nitrogênio tem uma queda importante. E como a gente sabe que o enxofre é essencial para a fixação biológica, há uma hipótese, quer dizer, seria possível que os autores teriam retardado com essa aplicação tardia de enxofre em R1, teria disponibilizado mais enxofre para a planta, para as raízes, e talvez a queda ou não foi tão abrupta, ou ela foi mais tarde um pouco das fixações de nitrogênio. Então, pode ser que essa divisão de enxofre possa ser importante para a soja e tem que ser mais estudada. Um outro fator também que os autores levam em conta é que 50% do enxofre que vai para o grão vem após R5. E sendo isso fato, sendo isso um dado científico após R5, nós teríamos aqui talvez enxofre numa fase que a planta acumulou mais enxofre no seu grão. Portanto, essas são as possíveis explicações para esse efeito. O que é importante a gente notar aqui é que as fontes foram eficientes, exceto enxofre com bentonita, que não foi eficiente nesse primeiro ano, houve resposta significativa, e esse achado talvez importante, que a divisão de aplicação de sulfato possa ser importante. Eu também quero chamar a atenção para um resultado aqui que é muito importante, que aonde aplicou-se 0 de nitrogênio, que foi através do super simples, que não foi nitrogênio, não houve resposta significativa à aplicação de nitrogênio. Ele também foi A. Portanto, as respostas foram devidas a enxofre, número 1, e número 2. Nessas condições, não haveria necessidade de adicionar nitrogênio para a soja, apenas a fixação biológica foi o suficiente. Portanto, a aplicação de nitrogênio, neste caso, não seria necessária e não se comprovou eficiente.
Vamos para o segundo cultivo, em que os resultados também foram muito semelhantes, né, em termos estatísticos, e observa-se o quê? Que, de novo, a fonte, que não foi diferente da fonte da ausência de enxofre, né, nas testemunhas B, B e B, nós podemos notar claramente que a bentonita, enxofre com bentonita, de novo não foi eficiente. Portanto, essa fonte, mesmo no segundo ano, não foi eficiente. E, de novo, podemos notar, não é? Com 0 de N, também não houve diferença para as fontes que melhor produziram. Portanto, a única fonte que não deu resultado para enxofre foi enxofre elementar mais bentonita, com 100% de enxofre na forma elementar, e o nitrogênio não precisaria ser aplicado. E nos dois anos, aplicar ou não esse fertilizante como fonte de enxofre não faria diferença, porque foram igual a testemunhas. Quero chamar a atenção também que todas essas fontes no segundo ano, exceto o enxofre com bentonita, resultaram não tiveram o mesmo efeito da diferença que a aplicação em 2 vezes, né, a aplicação que foi dividida do sulfato de amônio com fonte de enxofre, não aconteceu esse efeito aqui, assim como todas as fontes foram eficientes, vocês podem comparar em relação à testemunha, apenas, de novo, a fonte com enxofre com bentonita não foi eficiente. Aqui não houve diferença, provavelmente, segundo os autores, vocês vejam, né, que não repetiu. Aqui nós temos 7,7 quilos por hectare de absorção pelos grãos de soja de enxofre, e estatisticamente não são diferentes, e isso se diferencia do que ocorreu no primeiro ano. Os autores consideram que uma provável explicação é que as chuvas foram menos intensas nesse segundo cultivo e talvez tenha havido menor lixiviação do enxofre. Bem, algumas observações que eu gostaria de destacar, que temos no artigo, nesse artigo, nos resultados de discussão, e que eu separei para mostrar a vocês. Castel e outros, em 2019, testando sulfato de amônio como fonte de enxofre contra MAP cogranulado, obteve com esse mesmo MAP que foi aplicado aqui, esse trabalho não foi feito no Brasil, obteve uma resposta a enxofre de 19% na produtividade, quer dizer, muito maior do que nesse trabalho, nesse trabalho feito aqui no Brasil, a resposta foi de 7%, então foi uma resposta duas vezes e meia maior no trabalho conduzido por esse autor, por esse pesquisador. Quais são as possíveis explicações? Primeiro, a dose de enxofre, talvez nesse trabalho feito aqui no Brasil, de 30 quilos, talvez tenha sido alta demais. Os autores explicam. Por 30 quilos por hectare. Talvez essa dose, por ser alta demais, o que pode ter acontecido? Apenas o sulfato do MAP cogranulado foi absorvido pela planta e foi suficiente para suportar a produtividade. Então, essa dose, talvez excessiva, fez com que a planta até pudesse absorver mais enxofre que o necessário e fazendo com que tivesse talvez um consumo de luxo, e a gente não tem uma resposta muito clara sobre a fração elementar deste MAP. Então, apenas o sulfato pode ter contribuído para essa resposta de enxofre do MAP granulado, cogranulado com enxofre
50% na forma de sulfato, 50% na forma elementar. E isso, os autores comentam, como é importante que nós tenhamos nesse tipo de trabalho curvas com doses menores, não é? Porque nas doses menores onde a gente pode talvez observar, ou certamente não, talvez as melhores respostas desses fertilizantes para termos garantias. Além disso, esses autores aqui, eles mostraram através de estudos, eu não vou entrar em detalhes, que, de fato, o que foi absorvido nesse trabalho de Castro e outros do MAP cogranulado não foi da fonte elementar, e sim foi da fonte sulfato, e a parte elementar praticamente não havia sido oxidada nesse solo que ele testou, no exterior. E ainda tem um outro fato importante, que é a taxa de oxidação, que pode ser diferente entre solos. E isso eu acho que a gente, no Brasil, precisa aprofundar os estudos, porque às vezes a gente pode não entender algumas coisas, porque os solos com a mesma fonte têm taxas de oxidações diferentes. Então, a mesma fonte fertilizante com enxofre elementar pode funcionar em um local e não em outro. Isso é muito estudado, por exemplo, na Nova Zelândia, inclusive o país é mapeado para granulometria de enxofre, a Austrália também estudou bastante, porque isso a taxa de oxidação é a base de tudo. Então, isso é uma sugestão que eu faço, os autores também falam, talvez a taxa de oxidação entre os dois solos fosse diferente, talvez justificasse que talvez alguma coisa de enxofre elementar do MAP cogranulado tenha se transformado a sulfato e absorvido pela planta. Mas esse dado nós não temos, então o importante aqui é ter ainda algumas dúvidas sobre esse MAP cogranulado, se o suporte realmente dessa produtividade não foi a parte apenas do sulfato à planta. Antes de ir para as observações finais, eu gostaria de novo, que nem eu fiz no vídeo passado, o que vocês acham? E aí eu pergunto, nosso canal, não é meu, é nosso, né? Milhares de pessoas seguem o canal. O que vocês acham de eu apresentar esses artigos científicos nesse formato, que a gente não vai num detalhe muito científico, mas num formato no qual a gente apresenta os resultados com alguma base que a gente tenta simplificar para entendimento de todos. A pergunta o formato da apresentação foi bom? São duas perguntas. Primeiro, artigo científico interessa nesse molde que eu estou apresentando para vocês? Sempre esses artigos científicos vão ter aplicação prática, né? Embora a ciência básica é essencial, mas para esse tipo de trabalho vão ter alguma aplicação prática. O formato da apresentação está interessante? Então eu aguardo a resposta de vocês para a gente ir construindo um canal, todos nós juntos, tá? Por final, como considerações finais, e essas considerações eu quero destacar, são absolutamente minhas, de tudo que eu li desses trabalhos, né? Primeiro, a campo. Assim como em caso de vegetação, o enxofre elementar com bentonita foi ineficiente, e isso tem sido como em outros trabalhos, e que ela infelizmente, não se destaca como uma fonte razoável, e a gente não sabe quanto tempo duraria para esse enxofre realmente ficar disponível e se oxidar da planta. Mesmo a campo, com a vegetação, nesse artigo, em ambos foi bastante ineficiente. As fontes com 100% de S-sulfato foram igualmente eficientes. Eu acho que sem dúvida, o S-sulfato é a fonte que a gente a fonte padrão que a gente tem que usar em nossos trabalhos sempre, para que a gente possa comparar os outros produtos, não é? Eu também quero destacar aqui que embora no escrito sobre nitrogênio, que não foi necessário naquelas condições, onde se colocou, onde não se colocou nitrogênio, foi igual, não houve diferença. Uma terceira observação, que o MAP cogranulado, com 50% na forma de sulfato oriundo do sulfato de amônio e 50% na forma elementar,
foi eficiente, isso acho que a gente pode ter certeza, como fonte de sulfato. Porém, outros estudos não mostraram o mesmo. A gente tem dúvida dessa parte elementar, se ficaria ou não disponível à planta. Isso precisa ser melhor estudado. Por quê? Porque o teor de sulfato no solo do estudo, ele já não estava baixo, ele estava de médio a alto. Então, estando assim, será que esse sulfato já não suportou a produtividade junto com o sulfato desta fonte? É isso que a gente pode afirmar. Então, precisamos de trabalhos científicos em nossos solos, com esse MAP cogranulado, que tem fatores muito interessantes, fósforo junto com o enxofre elementar, que pode, e nitrogênio também, estimular a microbiologia do solo, para essa oxidação, mas são produtos muito bem granulados, são produtos fisicamente muito bons de se aplicar, mas a gente ainda não tem uma resposta clara se essa fração de enxofre elementar realmente está se disponibilizando. Então, esperamos, e se alguém estiver produzindo ou produziu já algum artigo, alguma tese, alguma dissertação, e eu agradeceria que entrasse em contato, para a gente saber com mais profundidade, porque o que a gente hoje pode ter como certeza é que a fração sulfato realmente fica disponível, mas que a fração elementar ficou, temos dúvidas que precisamos esclarecê-las. Então, eu coloco aqui no quadro que é necessário mais pesquisa com esse fertilizante cogranulado para aferição de sua eficiência como fonte de enxofre oriunda do enxofre elementar. E segundo, é mais necessário, isso também é colocado pelos autores, necessário mais pesquisas científicas para parcelamento de enxofre e sulfato na soja. Finalizando, eu quero dar parabéns aos autores. Trabalhar com enxofre elementar, com enxofre, não é muito fácil. É um trabalho razoavelmente complexo, que nós temos muitas dúvidas ainda, mas eu acho que demos um passo bastante importante com esses trabalhos apresentados nesses dois vídeos, da semana passada e nesse. Eu gostaria, por final, de dar parabéns aos autores, o Eros, o Norman Sheen, o Fábio Ono, a Maria Mercedes Gerhardt e ao Pádua, Antônio Padacruz. O trabalho realmente é muito importante e mostrou algumas coisas, e temos que avançar no Brasil, porque as fontes de enxofre são fundamentais para a nossa agricultura. E temos ainda muitas dúvidas, e convido aos pesquisadores, estudantes, avançarem nessa questão do enxofre elementar, nessa questão de visão de sulfato, para entendermos cada vez mais e podermos ter uma agricultura cada vez mais forte. Até a próxima semana.